Boa tarde, gente. Chegando aqui ao vivo. Por um bom motivo, chegando aqui ao vivo às 13 horas. Às 13 horas e 2 minutos. Por um motivo muito justo, estou aqui esse horário ao vivo. Boa tarde para quem está chegando aí comigo. Boa tarde para quem está me assistindo aqui agora, aqui no Instagram. Boa tarde para quem está aqui comigo no Facebook. Muito boa tarde. Eu sou Eliane Cunha e estou chegando aqui para nossa live de hoje, para nossa live do dia às 13 horas. Era para ter acontecido a nossa live mais cedo, às 10 horas da manhã, e por um motivo de reforma, de ajuste aqui em casa, eu não consegui trazer a live ao vivo de manhã, às 10 horas da manhã. Eu estou com os marceneiros aqui mexendo no quarto e eles estão usando muito furadeira, fazendo muito barulho. E aí eu resolvi passar a live para as 15 horas. E aí teve um evento, aconteceu um evento aqui e eles vão ter que continuar a tarde toda aqui em casa. E aí eu falei, gente, que hora que eu vou fazer live hoje? Não vai ter live hoje, o que eu vou fazer? E aí eu decidi então aproveitar que eles foram almoçar, que eles estão em horário de almoço agora, que eles deram uma saidinha. Falei, nossa, eu vou entrar ao vivo agora e falar com o pessoal e trazer a live ao vivo agora, porque senão a gente não vai fazer live hoje. Então, estamos aqui aproveitando o almoço dos meninos, aproveitando que eles foram almoçar, que teoricamente a casa está em silêncio agora. Então a gente está aqui trazendo o nosso conteúdo de hoje. E pra gente começar o nosso conteúdo hoje, eu vou aguardar enquanto o Ricardo entra, porque ele sempre me ajuda com as lives. Então eu vou aguardar um pouquinho até ele chegar aqui, até ele entrar aqui comigo, pra gente trazer, né, as perguntas e respostas na nossa live de hoje. E até que o Ricardo chega aqui com a gente, vamos aproveitar esse momento, né? Essa tarde a gente tá, provavelmente você deve ter acabado de almoçar agora, está no momento de descanso, dando uma relaxada, uma descansada. Então vamos dar uma respirada, aproveitar que eu coloquei uma música de fundo bem tranquila, vamos dar uma relaxada, uma olhada pra gente, uma olhada pra dentro de nós, respirar fundo, sentir a respiração, perceber a nós mesmos, porque na nossa correria do dia a dia, né, na nossa correria tão intensa, a gente levanta correndo, a gente sai correndo, a gente está atrasado para tudo, a gente está correndo para tudo. Então, nessa correria do nosso dia a dia, às vezes a gente não tem tempo nem de olhar pra gente, né? Nem de perceber o que a gente está sentindo hoje, nem perceber, não dá tempo nem de perceber o que está dentro do nosso coração, qual que é o anseio da nossa alma nesse dia, né? Qual que é a vontade do meu coração nesse dia, e às vezes a gente nem faz isso. A gente já acorda correndo, a gente já sai correndo, a gente já chega desesperado no trabalho, já tem uma manhã inteira de trabalho naquela loucura, chega correndo em casa para almoçar, o almoço é uma correria, a gente sai correndo do almoço e a vida fica uma correria só, né? Nós correndo para tudo, correndo, e nós vamos ficando para trás, né? Nós vamos ficando, a gente vai se perdendo de nós mesmos, se perdendo de quem nós somos, se perdendo daquilo que realmente é a nossa vontade de fazer, se perdendo da alegria de viver, né? Porque quem vive nessa loucura de vida, quem vive nesse desespero de vida, não tem tempo nem de olhar para si, não tem tempo nem de sentar um pouquinho e respirar e sentir o ar entrar. Quem não tem tempo de fazer isso, não tem tempo nem de se reconhecer, não se reconhece, não reconhece os seus sentimentos, as suas emoções, os seus desejos, aquilo que move, né? Então vamos aproveitar aqui que a gente está aqui agora com essa música de fundo, vamos dar uma respiradinha e vamos olhar para dentro de nós, sentir o nosso corpo, sentir as emoções que está dentro de nós. Que emoção que é? É emoção de alegria? É emoção de tristeza? É emoção de descontentamento?
emoção de euforia? Você está eufórico? Você está feliz? Você está ansioso? Você está deprimido? Como que você está se sentindo agora nessa tarde? Qual que é a tua sensação? Qual que é o teu sentimento nesse momento? O que você está sentindo nesse exato momento, nesta tarde? Olhe para você, se perceba. Se perceba. Boa tarde, Carolina. Seja bem-vinda aqui no Instagram. Muito boa tarde. Se perceba. Perceba você. Perceba. E quando a gente começa a nos perceber, quando a gente começa a perceber aquilo que vai dentro de nós, aquilo que tem dentro, né, da nossa alma, nós estamos dando o primeiro passo de saber quem nós somos de verdade, quem nós somos de fato. E nos conhecer, conhecer a si mesmo é um dos maiores privilégios que nós podemos ter, né? De se conhecer, conhecer a si mesmo, conhecer a si mesmo. Quando a gente se conhece, quando a gente conhece a nós mesmos, nós aprendemos a lidar melhor com a vida fora de nós, com as situações fora de nós, com as coisas fora de nós, né? Boa tarde, Rodrigo. Seja bem-vindo. Boa tarde, Rita. Você viu que a gente está no novo horário hoje? Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos vocês aqui no Instagram, sejam bem-vindos vocês que estão aqui comigo no Facebook. E eu já percebi que o Ricardo apareceu lá no Facebook, aqui no Instagram, nada do Ricardo ainda, mas vamos dar continuidade com ele lá no Facebook, né? Aqui no Instagram ele não tá ainda, mas ele tá lá no Facebook. Então vamos conversar com ele lá no Facebook, ele vai trazer para mim a nossa primeira pergunta de hoje, que é uma pergunta bem interessante, que é uma coisa que é uma dor de muita gente, né? É uma dor de muita gente. Ricardo, você quer colocar a pergunta para mim? Você quer entrar aqui no Instagram para você falar comigo ao vivo? O que você quer? Fala aí. Vamos continuar aqui, gente. Deixa eu contar para vocês que estão aqui comigo, que chegou agora. Perguntando, Nelson, o que ele tá fazendo aqui essa hora, né? Eu tô aqui descansando no meu almoço e ele tá aqui comigo. Eu estou aqui porque eu estou aproveitando o almoço dos meninos que estão aqui em casa mexendo lá no meu quarto. Eles estão aqui com uma furadeira, gente do céu, misericórdia. Treme até a alma quando eles ligam esse negócio. E a intenção era só pela manhã. A intenção era tê-los aqui só pela manhã. Eles vinham, faziam o que tinham que fazer, resolviam o que tinha que resolver aqui e ia embora. Mas não deu, houve um imprevisto. Então eu desmarquei a live da manhã, das 10 para fazer às 15 horas, que seria agora, daqui um pouco, né, às 15 horas. Mas aí como eles vão ter que ficar aqui a tarde toda comigo, mexendo, fazendo aquele monte de barulho, eu falei, eu vou aproveitar agora que eles foram almoçar e vou entrar na live, falar com o pessoal, né, trazer a nossa live de perguntas e respostas agora, que eles estão almoçando, e dizer que às 15 não vai ter live, porque eles vão estar aqui fazendo muito barulho. E graças a Deus, a gente vai acabar com essa organização de uma vez por todas. Não vi a hora. Então, ó, o Ricardo já chegou aqui. Eu vou chamar o Ricardo. Glaucio, boa tarde. Eu vou chamar o Ricardo para entrar aqui com a gente. E aí ele já vai conversar com a gente. Mas que tá aqui para eu falar um oi, gente. Olha, a Rita tá aqui ainda. Glaucio tá aqui, muito bom, gente. Eu achei que eu ia ficar sozinha aqui no meio da tarde. Eu falei, misericórdia, vou entrar agora 1 hora, não vai ter ninguém, vai estar todo mundo almoçando. Mas que bom que vocês estão aqui comigo. Sejam bem-vindas aqui do Facebook também. Ricardo, eu só estou aguardando você aceitar a solicitação, tá? Pra você entrar aí com a gente. E você que tá aí no Facebook, manda um oizinho ali pra mim, pra eu saber quem é que tá aí, que eu não consigo ver. Eu consigo ver aqui no Instagram, no Facebook eu não consigo ver. Então fala pra mim quem é que tá aí, manda um oizinho, fala, oi, Eliane, boa tarde. Me fala quem tá aí pra eu saber quem é que tá aí comigo, tá bom? Mas de qualquer forma, fique aí, seja muito bem-vindo. Ricardo tá chegando aqui, olha ele entrando. E aí, Ricardo, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Tive um probleminha. Seja bem-vindo. Mas... Ricardo chegando aqui, gente. Seja bem-vindo, Ricardo. Seja bem-vindo. É bom ter você aqui comigo de novo, mais um dia. Eu estou tendo um pouco de eco com você aqui no Instagram, se você puder só resolver isso. Guilherme, boa tarde. Seja bem-vindo. Guilherme de Almeida, seja bem-vindo. Seja bem-vindo na nossa live. Aqui no Facebook, deixa eu ver se alguém falou comigo no Facebook, gente, pelo amor de Deus. Fala oi pra mim aqui no Facebook.
Eu tenho um monte de gente aqui comigo no Facebook e eu não sei quem é que tá aí. Fala um oizinho pra mim pra eu saber quem é que tá no Facebook comigo. Escreve aqui, oi Eliane, oi Eliane, oi Eliane. Escreve pra mim saber quem é que tá aqui comigo. Ricardo, vamos lá então para a nossa primeira pergunta. Na verdade, nós Vamos lá vamos então, ter vamos lá duas então. perguntas, né? Nós Isso, são vamos. duas perguntas apenas hoje. A Isso, primeira hoje nós pergunta vamos. é: uma criança que foi super protegida pela família pode se tornar um adulto emocionalmente fragilizado, com dificuldades para enfrentar riscos ou desafios na vida? Uma criança que foi super protegida pela família pode encontrar. Pode se tornar um adulto Ah, emocionalmente fragilizado, com sim, dificuldades para enfrentar riscos e desafios na vida? sim, com certeza. Eu acho que o mimo, né? Geralmente a gente chama de criança mimada, aquela criança que às vezes o pai não deixa fazer nada, às vezes faz tudo pela criança, super protege aquela criança de todas as situações da vida. A criança às vezes começa a dar um passinho, né? E ela cai um tombo. Aí essa mãe segura essa criança, não deixa essa criança experimentar caminhar de novo por medo dessa criança morrer, né? Ou sei lá, acontecer qualquer coisa. Então, gente, boa tarde, tia. Seja bem-vinda. Então, a superproteção, né? Super proteger o filho nunca é o melhor caminho para a educação. Nunca é o melhor caminho, né? E só que tem uma coisa muito inconsciente nesse ato de super proteger. É muito inconsciente. Por exemplo, se se foi uma gestação difícil para aquela mãe, sabe? Se foi uma gestação difícil, e se aquele filho veio de maneira muito complicada, com problemas de parto e tudo mais, teve alguma complicação em parto. Então, o medo da perda, sabe? O medo da perda faz com que esses pais se tornem super protetores depois. E essa superproteção acaba acarretando no mau desenvolvimento daquela criança, de modo que ela não consegue ir para a vida de maneira saudável. Então, não tem como a gente chegar e falar. A pergunta é: uma criança que foi super protegida pela família pode tornar um adulto emocionalmente fragilizado, com dificuldade para enfrentar riscos e desafios? Com certeza, com certeza. Mas o que está por trás aí, né, disso? Porque às vezes os pais é, quando a criança chega num determinado ponto, né, que a gente vê que de repente não está indo naquele rumo que a gente queria, a gente faz até aquela pergunta, né, cara, onde que eu errei? Onde que eu errei nisso? E ninguém faz nada querendo errar, né? Ninguém faz nada querendo errar, principalmente em educação de filhos. Se os pais estão protegendo, estão super protegendo, eles estão achando que está no caminho certo, eles estão achando que está fazendo aquilo que é certo para a criança. Mas não é, né? Não é certo para a criança. Então, como que trabalhar essa questão? Deixar de super proteger essa criança é um caminho. Só que o caminho primeiro é olhar por que você está super protegendo essa criança. Olhar por quê, olhar em você. Olhar por que aquela criança está recebendo de mim esse cuidado, esse olhar, por que eu estou olhando? Porque se eu trabalho essa questão em mim, eu automaticamente eu estou trabalhando a questão, né, da superproteção na criança. Porque a superproteção nunca é da criança. Você entende? A superproteção nunca tem a ver com a criança. Nunca tem a ver com a criança em si. A superproteção tem a ver com os pais. Tem a ver com a mãe, tem a ver com o pai daquela criança, não tem a ver com a criança. Só que os resultados aparecem onde? Aparecem na criança, né? Os resultados da superproteção aparecem na criança. E esses resultados não são positivos. Esses resultados não são positivos porque não vai levar aquela criança para a vida de maneira saudável. Vai faltar muita coisa ali na base daquela criança que ela vai precisar para ela lidar com a vida adulta, para ela ser um adulto resolvido. E a superproteção não deixa essa criança se tornar um adulto resolvido. Às vezes ela nem vai para a vida, Ricardo. Né? Tem caso de pessoas quase casando e ainda dormem no quarto dos pais, sabe? Porque está sendo super protegido por esses pais. A criança tem culpa? Não. Os pais têm culpa? Não. Ninguém tem culpa nessa história, né? Mas quando há um caso de superproteção, trabalhar
essa questão nos pais, trabalhar essa questão na mãe e no pai, para poder resolver esse problema fora, que é onde chega, né? Que é nessa criança. Porque sim, se isso continuar, se essa superproteção continua, ela está criando um adulto que não vai para a vida de maneira saudável. E quando esse adulto for para a vida, porque querendo ou não, ele acaba indo, acaba se relacionando, acaba casando, acaba tendo sua própria família, ele vai continuar repetindo essa experiência na vida, né? Na vida fora. Vai continuar, esses padrões vão continuar se repetindo, vai continuar indo, né? E aquela criança que não teve uma boa base, ela não foi criada de maneira bem sustentável, né? Ali, ela não tem essa base para dar para os seus, né? Então, vai tendo uma geração, né, de pessoas afetadas pela superproteção que não foi resolvido lá na onde tinha que ser resolvido, lá na gênese, né? Lá nesse pai e nessa mãe que está levando essa proteção adiante, super protegendo. Porque, Ricardo, criança tem que andar, criança tem que correr, criança tem que cair, criança tem que se machucar, criança tem que ficar descalço, criança tem que brincar na lama, criança tem que se lambuzar, criança tem que aprender a comer sozinho, criança tem que... E muitas vezes, né, às vezes não tem nem nada assim em mim. Eu tive um parto normal, foi tudo tranquilo, foi tudo maravilhoso, mas eu não quero essa criança se melecando, eu não quero essa criança se lambuzando, eu não quero essa criança engatinhando no chão, então não deixa engatinhar, eu não deixo fazer nada. E tem muito disso, viu? Tem muito disso, tem muito, né, desses cuidados excessivos sobre a criança, principalmente quando você é primeiro filho. Principalmente quando você é primeiro filho, porque às vezes a gente não tem informação nenhuma de como fazer, a gente vai fazendo ali do jeito que a gente acha que tá certo, né? E quando a gente faz do jeito que a gente acha que tá certo, fazendo, achando que tá certo, tá tudo certo, né? Por mais que não esteja certo, por isso que eu digo que não tem culpa de ninguém, mas tem como dar uma olhada, como olhar para isso e falar, acho que eu tô fazendo alguma coisa que não tá legal, né? Eu vou buscar uma orientação para saber como fazer isso melhor, né? Para saber melhorar essa questão e trabalhar bastante essa situação de superproteção, porque realmente prejudica muito, prejudica demais, demais, demais. Você conhece alguma criança superprotegida, Ricardo Leal? Eu conheço adultos que foram crianças superprotegidas e ainda são. Ainda são, né? Ainda E são. aí, me conta uma coisa, e como é que funciona se a pessoa foi adotada e a mãe tem aquela questão de não poder ter filho? E aí ela superprotege? Olha, como você fez essa pergunta e a gente está no comecinho da live, eu posso entrar até um pouquinho mais a fundo nessa questão para você. Sim. Tá. Vamos imaginar que uma mãe adotou uma criança. Ela não pode ter filhos, ela adotou uma criança. E ela vai criar essa criança super protegendo a criança e dando para essa criança uma informação de que ela é a mãe de verdade daquela criança, sabe? De que ela é a mãe de verdade. Ela entra no papel da mãe de verdade da criança e ela assume isso. E ela se põe naquele papel de mãe, de verdadeira mãe da criança, ela assume aquele papel e ela vive aquele papel, ela super protege, ela cuida, ela guarda aquela criança e tudo mais. Isso vai... O que acontece inconscientemente, Ricardo? Inconscientemente. Essa criança, inconscientemente, ela sabe, ela não sabe aqui fora, mas inconscientemente ela sabe que aquela pessoa que está ali no papel materno, né, cumprindo o papel de mãe para ela, não é aquela mãe que tem dentro dela, não é aquela mãe que faz parte do que ela é, né, enquanto vida, não é aquela mãe. Quando essa criança tiver um pouquinho mais de idade, ela vai começar a sentir isso. Ela vai começar a sentir como se fosse uma invasão, sabe? Uma invasão. Então ela vai começar a brigar com essa mãe, só que ela não sabe por que ela vai brigar com essa mãe. Ela vai começar a se tornar uma criança rebelde, mas não é rebelde com essa mãe, é rebelde com a situação, é rebelde com coisas internas dentro dela que ela não sabe como lidar com aquilo. É como se aquela mãe que estivesse aqui fora fazendo de tudo, dando de tudo,
fosse uma pessoa muito má para a vida daquela criança, que agora já não é mais criança, que agora já cresceu, né? É quando ela percebe que aquela mãe vem numa direção e não é aquela direção, entendeu? Aquela coisa assim, por quê? Porque tem coisas ali dentro que ninguém sabe explicar. Aquela criança não sabe que ela foi adotada. Aquela mãe não falou que a criança foi adotada, ela se colocou no papel de mãe daquela criança, entende? Aí acontece muita coisa que não é favorável, que não é satisfatória. Não estou dizendo que a adoção não funciona. A adoção funciona sim, gente. É um ato lindo. Isso é lindo de se fazer, algo maravilhoso de se fazer. Mas quando se adota, precisa se ter consciência de que eu não vou ser a mãe de verdade. Não que esquece, não que eu não vou ser mãe de verdade. Eu vou ser aquela que vai dar carinho, eu vou ser aquela que vai dar alimento, eu vou ser aquela que vai dar atenção, eu vou ser aquela que vai dar amor, eu vou ser aquela que vai dar amor. E é esse o lugar que eu vou querer ocupar na vida daquela criança, e se aquela criança me der, é esse lugar que eu vou ter na vida dela. Mas não vou ser a mãe, aquela que deu a vida. Aquela Mãe que deu a biológica, vida. né? A mãe biológica. A mãe biológica. E eu vou precisar, se possível, né? Se possível, manter essa mãe biológica ali. Deixar esse lugar da mãe biológica ali. Porque isso é saudável na pessoa. A sistêmica, Ricardo, ela é bem categórica, né? E ela traz isso. O que é mãe e pai? Mãe e pai é aquela pessoa que deu a vida em si, né? É aquele homem que se dispôs a se relacionar com aquela mulher e fecundar aquela mulher, e aquela mulher que se dispôs a carregar essa semente no ventre por 9 meses e trazer essa semente à vida, e trazer essa pessoa à vida, né? Esse é pai e esse é mãe. Por mais que as pessoas escutam muito falar hoje, pai é aquele que cria, mãe é aquela que cria, aquele que cria é um ser divino, um ser maravilhoso que Deus colocou na vida daquela pessoa para dar para aquela pessoa aquilo que ela vai precisar para ela viver. Mas pai e mãe é aquele que deu 50% de si para que se fizesse aquele único ser. E não importa o que esse pai ou o que essa mãe faz depois para essa pessoa, o que conta de verdade é o que eles foram. Ele se relacionou com uma mulher e teve, né, e teve essa disposição de trazer aqui uma vida, de trazer uma vida. Então isso já se cumpriu, né? Já se cumpriu como se fosse a missão. E tudo aquilo que a gente faz depois que você tem um filho, que é o cuidar, que é o dar o amor, que é dar atenção, né, educação e tudo mais, é como se fosse um bônus, sabe? Uma bonificação. E essa bonificação, ela vem por amor, né? Porque eu, além de dar a luz, eu vou amar aquele ser. Porque eu amo aquele ser, eu vou fazer, né, o que eu posso de melhor para aquele ser. Mas se eu não fizer isso, ainda assim eu continuo sendo mãe. Se eu não fizer nada, se ele saiu da minha barriga e ir lá na maternidade, foi para doação, eu vou continuar sendo mãe naquele serzinho. Porque naquele serzinho vai ter 50% de mim e 50% daquele homem que se dispôs em ser o pai. Entende? E aí, quando aquele serzinho vai para uma adoção e essa pessoa que adota quer preencher esse vazio de mãe mesmo na vida daquela criança, ela não consegue. Porque ela não chega no sangue, ela não chega no sistema da criança, você entende? E por ela não chegar no sistema da criança, no sangue, naquilo que é da criança, e inconscientemente essa criança sente essa invasão, ela sente essa invasão, então ela começa a brigar com essa invasão. E em alguns casos ela chega até a falar, né? Não sei, mas eu sinto que tem alguma coisa errada nisso. Agora, quando isso é desde o princípio, tudo certinho, olha, eu não quero abusar de espaço nenhum, não quero usar, só você é a pessoa que vai te dar amor, carinho, atenção, cuidado, afeto, teto, né? E eu vou fazer isso da melhor maneira que eu puder, e eu tenho que fazer sem cobrar, porque eu não posso fazer querendo que ela
retribua de alguma outra maneira, mas sem cobrança, sem sufocar, sem fazer nada, e deixando aquela criança, né, consciente também de quem ela é ali, do espaço que ela tem ali, do espaço que eu tenho, que eu posso entrar na vida daquela criança, as coisas fluem maravilhosamente bem. Só que não flui maravilhosamente bem quando eu tento invadir. E muitas vezes, Ricardo, essa invasão não é inconsciente também. A pessoa só quer ser mãe. Ela só quer suprir nela uma carência que é da maternidade. Ela só quer ser chamada de mãe, ser considerada mãe, ser... Entende? E é lindo isso também. É lindo. Mas é muito mais lindo quando a gente consegue fazer da maneira certa e não tem muitos atritos assim. Eu trabalho muito com adoção. Eu oriento pais que adotam, né? Eu oriento, trabalho muito com as crianças que são adotadas. E é lindo o trabalho quando eles se percebem. Quando eles se percebem em si, porque geralmente criança adotada, elas crescem meio perdidas na vida, né? Meio assim, saber quem sou eu, onde estou, né? Sabe aquela coisa quando a gente acorda do susto e fala, nossa, que dia que é hoje, que hora é essa? E essa criança é mais ou menos assim. Ela vive assim meio perdida, se ela não sabe a história dela. A história dela. Nós precisamos saber da nossa história, de onde viemos, quem somos, entende? E olhar para essa história com bons olhos, e olhar para essa história com bons olhos, entendendo que cada processo da minha história é importante para quem eu sou, é importante para a minha vida, é importante para a pessoa que eu estou constituindo, para a pessoa que eu estou me tornando, né? E aí, na terapia, a gente consegue fazer isso. Essa pessoa consegue olhar para essa história, ela consegue olhar para essa situação da vida, e quando ela olha com bons olhos, entendendo que foi do jeito que foi, e aquilo que foi é importante para constituir aquilo que a pessoa é aqui hoje, ela tira todo o julgamento, ela manda embora tudo, não tem raiva, não tem mágoa, não tem culpa, não tem cobrança, não tem nada, porque às vezes tem cobrança, nossa, eu fui abandonada. E aí eu vou odiar aquela mãe, por que me abandonou? Por que me teve? Eu não pedi para vir ao mundo, não sei o quê. Tem tudo aquela, né? E a pessoa sai disso. Ela sai disso. Vive bem a pessoa que foi adotada, vive bem a pessoa que adotou, esse pai, essa mãe que adotou. Vive bem todo mundo. Sai dessa coisa de querer preencher um espaço que não é deles, né? Cada um começa a ocupar o seu papel, cada um começa a entrar naquilo que cada um tem, onde cada um tem que estar, e tudo flui de maneira linda, linda, linda. A adoção, ela é maravilhosa, mas ela precisa acontecer, né? Ela precisa acontecer certo, da melhor maneira, para que não haja sofrimento, né? Para que não haja tristeza, para que não haja um transtorno maior ainda, né? Na vida das pessoas. E pode ser lindo, porque tudo tem que ser lindo, tudo pode ser lindo, né? Deixa eu ler aqui. Sempre soube que a minha mãe biológica tinha morrido quando eu era bebê. Isso sempre foi muito... Olha que legal, isso foi sempre... Exatamente, Rita. Exatamente. Você foi adotada, então, quando bebê, ou você ficou com o seu pai? Conta para mim um pouquinho. Que lindo, né? É lindo quando a gente sabe a nossa história, gente. É lindo. E nós precisamos saber da né, nossa você história. ser honesto com aquele indivíduo, independente de ser uma criança, você não... Se você começou um relacionamento com aquela criança, começou um relacionamento, né, e essa relação é baseada e fundamentada em mentiras, em coisas escondidas, isso vai se refletir, vai se acumular ao longo dos anos. É inevitável. Uma hora vai aparecer. Então, por que não conduzir um processo mais, né, saudável para todo mundo? Então, o que acontece? Quando essa criança também é adotada, Ricardo, ela traz em si muitos padrões que eram dos seus, né? Da mãe biológica e do pai biológico, entende? Ela traz comportamento, né? A morfogenética dela, né? A morfogênese dela, que é aquela informação do inconsciente, né? Aquela informação que determina quem a pessoa vai ser, como que a pessoa vai ser, como vai se comportar, como vai lidar com a vida, né? Como vai interagir com as situações fora dela. Isso vem
Isso vem na criança. Isso vem na criança. Então, se aquele pai, ele tinha um padrão de vida totalmente distorcido, aquela mãe também, um padrão de vida totalmente distorcido, de alguma maneira, aquilo vai refletir na vida daquela criança. E quando a gente entende a história, sabe? Quando a gente sabe a história, quando a gente sabe, né, como são, a gente consegue trabalhar com isso e já ir trabalhando essa questão inconsciente daquela criança já desde o princípio, sabe? Já desde o princípio, né? Eu vou procurar um bom profissional, uma pessoa que pode ajudar, uma pessoa que vai trazer um suporte para aquela criança, e eu já começo a trabalhar essa questão, né, do inconsciente dela já desde o princípio, para que quando as coisas começarem a aparecer e a surgir e acontecer na vida dela, ela já vai lidar com uma facilidade muito grande. E muitas situações não vão precisar se manifestar na vida da criança. Muitos padrões daqueles que são lá, né, dos céus, não precisa dar continuidade, né, na vida da criança, porque eu já olhei para aquilo, eu já resolvi aquilo, eu já dei, né, eu já dei o meu olhar, eu já olhei com bons olhos para toda aquela situação. Então, eu mais que dar carinho, atenção, eu vou ajudar psicologicamente aquela criança. Agora, não adianta eu querer brigar com as situações, né? Às vezes, alguns comportamentos que, de repente, eu não estava esperando dessa criança, porque tem muito disso, né? Isso são casos reais que eu vejo na clínica, né? As pessoas chegam e falam, do nada, ela começou a fazer isso, entende? Do nada, ele começou a falar isso, do nada ele começou a ter esse tipo de comportamento, e aí você olha, você sabe que não é do nada. Você sabe que não é do nada, que do nada, assim, a pessoa começou a se comportar daquele jeito, porque ela fala assim, em casa ninguém faz isso, ninguém fala desse jeito, ninguém não sei o quê, mas não é em vocês, não estão ali em vocês, está aqui, ó, na informação morfogenética da criança, daquilo que vem do que é dela, da história dela, né, da vida dela. E são coisas que você resolve, você identificou, você viu que está ali, você percebeu, é só... né, procurar a ajuda certa e resolver essas questões, né, e não achar que passando a mão na cabeça você vai resolver, porque às vezes, né, a gente fala, ai, tadinho, foi adotado, né, eu tenho dó, tá tudo bem ele se comportar desse jeito, porque não sei o quê. Não, imagina, de jeito nenhum, a gente não resolve essas situações, né, sentindo dó, a gente não resolve essas situações passando a mão na cabeça, a gente resolve olhando para isso e falando, beleza, tá aqui, então vamos lá resolver, vamos cuidar disso, né? E não super proteger também essa criança só porque, tadinho, sofreu tanto, né, na vida, então agora eu vou super proteger, vou cuidar. Não, né? Não é dessa maneira que a gente cuida também, né? Lê pra mim, Ricardo. Ela respondeu aqui, minhas mães eram irmãs. Quando minha mãe biológica morreu, meu pai me deu para minha tia. Ela tentava ter um bebê há uns 7 anos. Olha só. Olha que lindo. Você foi um presente para a tua tia, então. Foi a tua tia que te criou. Minha família continua a mesma, isso mesmo. Meus parentes eram os mesmos, só passei a ter novos pais, que eram seus tios, no caso, e eu tinha poucos dias de... Nossa! Como assim? Conta pra mim essa história. E eu tinha poucos dias de vida. Conta pra mim. Olha só, gente, que história linda. Que história linda. Pena que essa história tá aqui no Instagram, né? Não vai ficar gravada, porque o IGTV não pega as histórias. Podia ter sido no Facebook, essa história linda que ficava gravada lá no Facebook. Gente, que legal isso. Então, mas essa é a questão, né, Ricardo? Quando há adoção. Quanto menos você mimar, quanto menos você super proteger, melhor é. Porque você vai criar adulto mais resolvido, adulto mais determinado, adulto, né, pronto para viver a sua vida. E tem uma coisa, Ricardo, que a sistêmica fala, né, que é bem lindo também, que é a parte da força do pai e da mãe. É a força que eu preciso para minha vida. É a força que vai me levar para a vida, que vai me tornar quem eu sou na minha vida adulta, né? Na minha vida adulta. E essa força de pai e mãe, né? Essa força que eu tomo de pai e mãe, eu tomo porque eu olho para esse pai e para essa mãe, eu não julgo.
eu não culpo, eu não aponto o dedo, não quero mudar, eu não quero fazer diferente, sabe, do jeito que foi. Eu olho com bons olhos, eu aceito que tá tudo bem do jeito que foi, e eu tomo essa força desse pai e dessa mãe. Sem julgar o que eles foram para mim, como eles foram, se me cuidou, se não me cuidou. Porque se eu não tomo essa força de pai e mãe para mim, para eu ir para minha vida, eu não consigo me sair bem na minha vida. Eu não consigo ser um bom profissional, eu não consigo ser uma boa esposa ou um bom esposo, eu não consigo ser eu na minha vida sem essa força que eu preciso da minha mãe e do meu pai. É igual uma árvore. Não tem como a maçã querer nascer sem passar pela árvore, sem receber os nutrientes do caule, da raiz, do ramo daquela planta, você entende? Não tem como eu ser maçã sem eu ter saído de uma árvore. É essa árvore que me dá força. E a árvore que nos dá força é o nosso pai e a nossa mãe, aqueles que nos geraram, né? Porque depois, Ricardo, quando a maçã dá, a macieira dá a maçã, dali um pouquinho, se aquela maçã, se ninguém for lá e tirar a maçã, o que ela faz com a maçã? Ela solta a maçã. Ela não fica segurando a maçã. Você já percebeu isso? Ela solta, né? Uhum. E o pai e a mãe é isso, gente. Eu dei a vida. Eu fico ali só um pouquinho, daqui a pouquinho eu solto, e eu dou força para aquela criança ir. E aí aquela criança cai na terra e ela vai, agora é a hora dela dar os frutos dela, né? E aí a sistêmica fala, se eu não tomo essa força do pai, essa força da mãe, eu não consigo ir para minha vida. Eu não consigo ir para minha vida, né? E aí se essa criança acha que o pai dela e a mãe dela é aqueles ali que está criando e elas ficam cobrando. Inconscientemente fica cobrando essa força, inconscientemente fica cobrando algo que esse pai, essa mãe não vai poder dar nunca. E se ele não sabe que ele tem um outro pai e uma outra mãe, ou se ele nunca nem se tocou que isso é possível, ele vai continuar cobrando daquele pai e daquela mãe que está ali, que não é o pai, a mãe de verdade, não tem aquilo para dar, só tem carinho, amor, afeto, atenção, cuidado, não tem o mais. E ele fica ali naquela cobrança, e aí vai até culpar, né? Ah, eu não consegui me dar bem na vida porque vocês me ajudaram, eu não consegui porque vocês não conseguiram, porque... E vai sempre estar culpando aqueles pais. Agora, olha que coisa maravilhosa, se ele sabe quem é ele, qual é a origem, de onde que ele veio, e ele consegue olhar com bons olhos para tudo aquilo e concordar que foi daquele jeito, e tomar a força daquele pai, daquela mãe, para ele poder seguir para a vida dele, né? De maneira mais aliviada, de maneira mais pé no chão, né? De maneira mais consciente, de maneira a entender que, cara, agora é comigo, né? Eu vou constituir a minha vida, daqui para frente eu sigo, né? Então isso é lindo. A sistêmica, ela é incrível, ela traz tantas compreensões para a vida da gente, sabe? Quando você começa a compreender a sistêmica, Ricardo, você sai do seu em si mesmado, sabe? Você para de ficar dando volta em volta do teu próprio umbigo. Você começa a virar gente. Você começa a virar gente na vida, eu acho lindo. Eu sou apaixonada pela sistêmica, sou extremamente apaixonada. Mas beleza, a Rita contou pra mim? Ou não contou? Não, né? Porque que ela tinha poucos dias de vida. Nasceu prematuro? Não sei, conta pra mim essa história, Rita, que história linda. Ricardo, me traz a próxima pergunta enquanto isso. Ah, gente, Ok. deixa eu falar, só um minuto, Ricardo, deixa eu falar, vocês que estão aqui também no Instagram, podem me fazer pergunta, tá bom? Que eu respondo, relacionada a alguma situação que vocês queiram entender, enfim, pergunta pra mim que eu respondo aqui no Facebook também, tá, gente? Pergunta que eu respondo, a gente tem mais uma pergunta aqui para eu responder, e a gente não pode ficar muito tempo, porque daqui a pouquinho chegam os mestres de obras aqui em casa. E aí eu sei Beleza. eu todo, gente, começa com a furadeira da vida, misericórdia. E Mas vocês podem mandar para a Eliane também por inbox, tá? Se você tiver uma pergunta e quiser que seja respondida aqui ao vivo, a gente tem um acervo de perguntas e aí a gente vai puxando essas perguntas e trazendo para fazer as lives, tá bom? isso. Então vamos lá. Segunda pergunta: o que pode estar ligado ao fato de as pessoas desistirem facilmente das coisas em momentos de conflito e dificuldade? Ah, agora eu quero ver. Ah, eu acho que já respondi, gente. O que pode estar ligado? Olha só, geralmente pessoas que não
que tem dificuldade na vida, né, na vida em si, de saber quem é, de se conhecer, de ter um autoconhecimento, né, de ter determinação, de começar algo e chegar até no fim daquilo, geralmente são pessoas que passaram por esse processo, né, de superproteção, de autocuidado, aconteceu um probleminha, eu vou lá e resolvo para a criança, eu não deixo ela resolver os seus próprios problemas, né? Tá, então tem tudo a ver com a infância. Não, isso não pode ser desenvolvido ao longo da vida. Ricardo, olha só, se eu te disser que 95% das situações que acontecem com a gente na vida adulta tem a ver com a infância, você acredita? Eu acredito que sim. Tem muita coisa mesmo. E é muito Sim, fundo, né, para a pessoa lembrar depois. exatamente, exatamente. O que acontece? Quando eu sou criança, né, a minha primeira fase é fundamental de vida é do 0 a 7 anos de idade. Se do 0 a 7 anos de idade a experiência que eu vivi ali na minha infância não foi uma experiência muito positiva, não foi uma experiência muito satisfatória, eu não tive uma boa base, quando eu estiver, né, na minha vida e eu precisar recorrer a essas bases que foram necessárias, né, ser bem estabelecidas ali na minha infância para eu poder me encontrar aqui na minha vida adulto, quando eu precisar recorrer e em recorrendo essa base não for satisfatória para me dar um suporte aqui na minha vida adulta, Ricardo, eu vou ser um adulto perdido na vida. Por quê? Porque as minhas bases vão ser todas desestruturadas. Eu não vou ter uma base que me sustenta, uma base que me mantém, uma base que me leva para frente, uma base onde eu olho e falo, nossa, eu vou dar conta disso, eu vou resolver isso, eu vou embora nisso. Então, o que eu trabalho na clínica muito uma terapia que a gente chama de a cura da criança interior, sabe? A cura da criança interior. Quando a gente trabalha essa cura da criança interior, a gente vai mais ou menos aí nessa fase. Nessa fase, até os 7 anos de idade, né? Entre 5, 4, 5, 6 anos mais ou menos. E aí a gente trabalha essa questão com a criança. E não importa o que aconteceu, deixou de acontecer nessa fase da criança, que não deu para ela uma boa estrutura aqui para essa pessoa adulta, a gente resolve na terapia. A gente restabelece as bases lá agora. E quem que é que restabelece essas bases? Agora, esse adulto que está aqui hoje. Esse adulto que está aqui hoje, ele volta lá para a criança dele e ele restabelece as bases para aquela criança. E mais do que isso, ele fortalece aquela criança. E um adulto forte, Ricardo, é porque tem uma criança forte dentro. Entende? Um adulto forte porque tem uma criança forte dentro. E mais do que isso, gente, mais do que você sarar essa criança em você, você consegue ir um pouquinho mais longe, você consegue também trabalhar a ressignificação com, de repente, uma situação que você tem não resolvida com o teu pai, uma situação não resolvida que você tem com a tua mãe, e você vai resolvendo todas as coisas dentro de você, todas as situações pendentes internas suas, você vai resolvendo, e isso tudo vai te tornando um adulto determinado, um adulto que agora sabe o que quer, um adulto que vai e faz, um adulto que começa a chegar ao fim daquele que ele se determinou a fazer, um adulto resolvido, né? É um adulto que não desiste da vida. Por quê? Porque agora ele aprendeu a não desistir. Ele resolveu isso já. Ele voltou lá nele, ele voltou nesse momento, ele resolveu isso nele. E ele não vai mais ficar esperando nada de fora. Ele não vai ficar mais achando que para ele ser alguma coisa, alguém precisava ter feito alguma coisa. Ele vai parar de buscar fora dele a solução que ele precisa dentro dele. Então ele começa a olhar para si, buscar dentro de si a solução que ele precisa para a vida dele. E ele vai se resolver. Agora, entendendo que o negócio é com ele. Ele pode, ele consegue, ele é capaz. Temos outra pergunta aqui. Eliane, minha mãe me contou que quando eu era bebê, ela queria dar eu nas minhas irmãs mais velhas, não deixaram e... Peraí, deixa eu ler de novo. Eliane, minha mãe me contou que quando eu era bebê, ela queria dar eu. Mas minhas irmãs mais velhas não deixaram. E quando me lembro disso, me sinto muito triste. Me fala alguma coisa. Beijos, querida. Nossa, é óbvio que a gente se sente triste diante disso. Quem é que fez essa pergunta? Foi
An, Ane, Ah, já achei aqui. Anis Rosângela. Anesi Rosângela. Minha tia Rose. Ai, gente, que coisa, que coisa. É óbvio que a gente se sente extremamente triste diante de uma situação assim. E o que que acontece por você se sentir triste ainda hoje quando você lembra, tia? Porque você ainda mantém essa mágoa dentro de você. E essa mágoa dentro de você é, é algo que dói. É algo que dói. Então, precisa olhar para isso e entender que foi do jeito que foi, né? Que foi do jeito que foi. Provavelmente a gente não vai julgar, não, a gente não vai julgar, mas provavelmente, né? é, a tua mãe teve uma intenção por trás disso. E qual é a intenção também não importa, não importa, sabe? Não importa. Eu olho para essa mãe com bons olhos e eu entendo que tudo bem, ela teve os motivos que ela teve, e isso eu deixo com ela, eu deixo com ela, e fico comigo só aquilo que eu posso ter dessa mãe, que é a força. E não é a força baseada no que eu vi desta mãe fora, né, fora de mim. Não é a força baseada no que eu vi, no que eu sei e no que eu conheço dessa mãe. É força por quê? Porque ela é minha mãe. É 50% dessa mãe que tem aqui em mim. Porque se eu não tomo a força dessa mãe em mim, se eu não tomo a força dessa mãe em mim, é como se 50% de mim não tivesse força. E se eu não tomo essa força, eu fico capengando enquanto um adulto. Eu não sou um adulto forte, um adulto determinado, um adulto resolvido. Por mais que eu tente ser aqui fora, por mais que eu tente ser forte, por mais que eu tente mostrar que eu sou forte, por mais que eu tente ajudar todo mundo, né? Aqui dentro de mim, sempre eu sinto que falta alguma coisa. Sempre eu sinto que tá um vazio, que algo precisa preencher esse vazio dentro de mim. É essa força que eu não tomei da minha mãe, porque eu estive julgando essa mãe o tempo todo, sentindo mágoa por comportamentos dessa mãe o tempo todo, ou talvez achando que essa mãe poderia ter sido diferente comigo o tempo todo. E isso me impede de olhar para essa mãe e tomar essa força para mim. E quando eu não tomo essa força para mim, eu me sinto fraca em uma parte minha, que é aquela parte que corresponde aos 50% que é mãe em mim. Então, uma sugestão: olha para tudo isso, olha para essa mãe, olha para essa situação, olha com bons olhos e entenda que o que é da tua mãe você deixa com ela, sem julgar, sem culpar, sem cobrar, sem nada. E o que é teu você toma para você, que é essa força. Não queira culpar ou julgar por qualquer comportamento, principalmente esse comportamento de ter querido te dar, porque o mais importante ela te deu, que é a vida. O mais importante ela te deu, que é a vida. E isso te basta. É a partir desta vida que você se fez, que você casou, que você teve seu esposo, você teve seus filhos, seus netos. Então isso te basta. Ela te deu a vida. E é somente pela vida que você vai honrar ela. Porque Deus fala, honra o teu pai e a tua mãe. Ele não fala para amar. Porque eu acho que Deus sabe, né, que às vezes não vai ser fácil amar pai e mãe. Então ele não fala para amar. Ele fala para honrar. Honra teu pai, tua mãe. E quando eu honro, eu não julgo, eu não quero mudar, eu não culpo, eu não quero nada que não seja somente aquilo que eu preciso, que é a força para minha vida. E essa força eu tenho quando eu honro. E quando eu honro, eu olho sem julgamento. Então, se eu estou olhando sem julgamento, estou em honra, eu tenho a força que eu preciso para mim e eu estou forte e fortalecida para eu ir para minha vida. Agora, sem sentir mágoa, sem sentir culpa, sem sentir peso no coração, sem sentir que eu poderia ter feito diferente, não fiz, sem nada. Eu vou para minha vida livre, eu vou para minha vida, né, fortalecida em mim, nessa força que eu tomei dessa mãe quando eu olhei para ela sem julgamento, quando eu olhei para ela com honra. Certo? Eliane, a Rita respondeu a tua pergunta sobre o nascimento dela. Ela disse que ela nasceu no parto normal, mas a mãe dela teve uma morte repentina quando ela tinha 50 dias de nascida. Ela falou, foi um infarto, eu acho. Minha mãe, minha nova mãe, né, diz que
ela estava tão feliz de eu ter nascido. Ela também tinha tentado muito engravidar e já tinha mais de 40 anos quando nasci. No início da quarentena, estava lá em Minas, fui à casa do meu pai, do meu primeiro pai, pegar o álbum de fotos do casamento deles. Foi tão legal ver as fotos da minha família, Ai, que da lindo. minha mãe, e eu não memória do rosto dela, eu não devia lembrar do rosto dela, da mãe Aham. biológica, né? Ah, Isso. que lindo. E a Inês Lindo. Rosângela agradeceu pelas palavras lindas e disse que Deus te abençoe. Muito obrigado. Amém, amém, a nós todos. Gente, que coisa linda, Rita, que coisa linda. Então, o que que acontece, né? Inconscientemente, quando a gente perde a mãe, ainda mais você que tinha 50 dias, quando a gente é muito bebezinho, assim, nós não conseguimos fazer a identificação. Mãe, mãe, né? Então, quando você perdeu a mãe, provavelmente você sentiu uma dor, né, dentro de você que lá, quando você era criança, você ainda não conseguia identificar, mas talvez essa dor pode ter te acompanhado para a tua vida adulta como aquela insatisfação na vida, sabe? Aquela insatisfação na vida, é como se sempre tivesse te faltando algo realmente, porque quando aquela mãe se foi uma parte de você junto. Então, talvez você tenha ido pela vida buscando essa parte de mãe que te faltou, né, que te faltou. Mas agora você consegue compreender. Você consegue compreender porque você acabou de ouvir que você tem em você 50% dessa mãe. E não importa se ela está presente, se ela não está presente, esse 50% vai estar em você enquanto você viver. E quando você não viver mais, isso vai passar para os seus filhos, né? Mas foi linda essa questão de você ter ido lá ver as fotos e relembrar, né? E trazer essa mãe de novo para a tua consciência, para dentro de você, enquanto memória, enquanto recordação. Mas se você sentir falta dela, olha no espelho. Olha no espelho. Quando você se deparar com o espelho, você vai estar olhando para tua mãe e essa falta vai embora. Essa falta vai embora porque você está preenchida dela. 50% de você é sua mãe. Sempre vai ser sua mãe, tem como você tirar. Né? A tua mãe está em você e vai estar para sempre. Que coisa linda, que história linda, gente! Que coisa linda! Amei isso! Amei, amei. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Opa, não consegui ver. Tem muita coisa escrita aqui. Obrigada pelas palavras lindas. Ai, te amo, tia. Deus abençoe. Gente, ó, o Instagram, ele só me segura 1 hora. Depois de 1 hora ele já me derruba. E, Ricardo, se você não tiver mais nenhuma pergunta, e vocês também não, gente, eu vou encerrar aqui no Instagram. E daí logo em Não, eu seguida não eu tenho encerro. nenhuma pergunta que dê para responder em menos de 5 minutos. Então, amanhã eu tenho mais perguntas, sim. Ai, maravilha. E também daqui um pouquinho, ó, os meninos ficou de retornar agora às 14 horas. Então, daqui um pouquinho eles vão chegar aqui com as ferramentas dele. Também a gente não ia continuar, não ia dar para continuar mesmo. Mas eu quero agradecer. Muito obrigada, Rita, pela sua contribuição. Muito obrigada, Tia Rose, pela sua contribuição. Muito obrigada pelo carinho enorme de vocês que ficaram aqui comigo. Obrigada, Ricardo. Obrigada, Glaucio, que passou por aqui. Também teve um monte de gente que passou, né? Não vou conseguir voltar agora para falar, mas obrigada a todos que passaram. A gente está de volta amanhã e amanhã eu espero estar de volta aqui no horário normal, às 10 horas da manhã. Se bem que eu gostei desse horário também, Ricardo, não sei. Vamos ver se eu vou literar e vou mudar o horário de live. Mas eu estarei de volta amanhã às 10 horas da manhã, aqui no Facebook e no Instagram, né, para mais uma live de conteúdos, de perguntas e respostas. E eu espero ver vocês de novo amanhã cedo aqui comigo, tá bom? Gratidão pelo carinho, pela contribuição, pela participação de vocês, Ricardo, você também. Obrigada por estar comigo todos os dias. Fiel companheiro. Gratidão, Ricardo. Gratidão, gente. Eu vou encerrar aqui no Instagram. Beijo pra vocês. Tchau, galera. Até amanhã.